Pod Gurias. O Pod Gurias está reunido novamente, dessa vez, em meio a essa desgraça que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul, a gente sentiu uma necessidade de se reunir e buscar ajuda e querer compartilhar essa ajuda, porque muitas de nós estamos nos sentindo culpadas, impotentes em não conseguir ajudar o suficiente, achar que não está fazendo o suficiente para ajudar quem foi atingido e também para ajudar quem não foi atingido, porque afinal de contas é uma engrenagem que a gente vive. Para isso, passo a bola agora para a Patrícia apresentar a nossa convidada desse episódio. Uma convidada que nos chamou a atenção nas redes sociais, no Instagram, porque ela falou com muita propriedade sobre os temas que a gente vinha ouvindo nos WhatsApps, nas rodinhas, onde a gente se encontrava, sobre essa culpa, sobre como essas pessoas atingidas vão conseguir se reerguer, os problemas que elas estão passando agora e a ajuda que vão precisar mais adiante. Psiquiatra Bibiana Cadó está conosco hoje, então, para falar sobre esse assunto. Muito bem-vinda. Obrigada. Por favor, é psiquiatra, tem consultório no Moinhos de Vento, é professora? Isso, sou psiquiatra, e psicoterapeuta, e eu sou professora de psiquiatria na Fundação Universitária Mário Martins. Então tem muito a nos ajudar, né, Vanessa? Muito a nos ajudar. Então eu começo perguntando assim, ó, frente a tudo isso que tem acontecido, que a Carla, né, falou e que a gente tem visto todos os dias, o que é isso? O que é esse sentimento que a gente tem em relação? Eu acho que a gente pode classificar esse sentimento e esses sentimentos todos que estão surgindo, como, né, vocês falaram, como luto. Né? É um luto que vem de uma situação traumática, coletiva, que todos estamos vivendo, estamos todos sendo atravessados, somos todos vítimas dessa situação, alguns muito mais, né? Mas todos somos vítimas, né? Então tem as pessoas que tiveram as suas casas, as suas vidas, né, completamente modificadas, mas as pessoas que não tiveram a casa e a vida tão atingidas também são vítimas, porque é uma situação super traumática, né? A nossa vida está completamente modificada. Eu moro numa região da cidade que não foi alagada, mas se eu andar 3 quadras eu encontro com a água. Então não tem como isso não mexer com a gente, com o nosso emocional, com os nossos sentimentos. E aí uma série de coisas, né, acontecem com o nosso corpo, com a nossa cabeça, diante de uma situação que é super difícil e que a gente pode chamar de luto e de trauma. Essas pessoas que estão hoje nos abrigos, o que a gente pode dizer? É luto? É estresse pós-traumático? Como é que vai ser agora acessar essas pessoas para ajudá-las de uma forma com relação à saúde mental, claro? Então, essas pessoas passaram por um estresse muito grande, né? Algumas precisaram ser resgatadas em situações muito difíceis, e essas pessoas podem vir a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, mas isso não é algo que vai acontecer com todas, né? O transtorno de estresse pós-traumático é uma patologia que advém de um trauma muito forte, mas que ela vai acometer aí em torno de 15% das pessoas que foram, né, acometidas por esse evento traumático. Quanto mais violento é o trauma, né? Quanto mais tempo a pessoa fica exposta àquele trauma, mais chance ela tem de desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, que é uma patologia que tem alguns sintomas, né, que fazem parte, que é a revivência do trauma. Então a pessoa pensa demais naquela situação que ela viveu, tem pesadelos. Quando pensa, sente sintomas físicos de intensa angústia, intensa tristeza, fica num sinal, né, com sinais de alerta, sempre em alerta. E é um transtorno que pode aparecer logo após o trauma ou pode vir meses depois, até anos depois. Mas não é todo mundo, é uma minoria das pessoas que vai ser acometida por isso. Crianças também, né? Crianças também, crianças, idosos, inclusive, são as populações mais vulneráveis para isso. Agora, Bibiana, como é que a gente faz a abordagem com essas pessoas? Porque eu acho que de boa vontade todo mundo está, né? Cheio, querendo ajudar, querendo acolher, abraçar, tentar minimizar esse sofrimento. Mas passa dicas para nós de como é que a gente pode tentar ajudar uma pessoa atingida. Porque, inclusive, essa ajuda e essa abordagem faz toda a diferença na prevenção do aparecimento do transtorno de estresse pós-traumático.
Então, a primeira coisa é acolher a pessoa e tirar ela da situação de risco. Então, acolher, colocar ela num local seguro, né? Que é o que foi feito. Então, a gente fica feliz, assim, até de ver como foram montados os abrigos. Eu estou participando como voluntária num abrigo e o abrigo tem todas as condições, assim, né, para atender as pessoas. As pessoas estão sendo tratadas com muito carinho, enfim. É o que a gente tem visto mesmo. Ainda bem, né? Esse acolhimento inicial de colocar as pessoas num local seguro é extremamente importante. As pessoas que estão atendendo, estão diretamente, né, com os abrigados, precisam perguntar o que a pessoa precisa, com que se pode ajudar, se precisa que se faça contato com algum familiar, enfim, essas coisas mais práticas. Então é prestar uma ajuda para as coisas mais práticas, para a pessoa se sentir de novo situada em insegurança. Não ficar questionando sobre o que ela viveu. Não se deve fazer com que a pessoa fale sobre Reviva, aquilo. né? Não se deve perguntar, me conta então como é que foi lá na água. Não, isso já foi mostrado nos estudos que isso piora. Isso sim pode piorar. Se a pessoa quiser falar, a gente está ali para escutar, para acolher, mas a gente não deve ficar perguntando, né? Então é realmente prestar esse acolhimento. Se a pessoa já tem alguma patologia psiquiátrica prévia, o tratamento deve ser mantido, né? Se a pessoa tem sintomas, por exemplo, insônia, que é bem comum nesses casos, isso deve ser tratado, deve ser olhado. Tem algumas medicações que a gente deve evitar nesse momento, mas essa avaliação assim, criteriosa ajuda. Então, né, ajudar a pessoa a passar por aquele momento, mas sem ficar instigando ela a falar sobre aquilo, a menos que ela queira, né? E a gente está falando de quem foi diretamente atingido, né, pela enchente. Mas a gente vê um número grande de quem não foi atingido e se sente tão lesado quanto no sentido emocional, né? Porque nós mesmas, né? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai ajudar? Eu queria fazer mais. Eu mesma estava com as crianças em casa, queria fazer mais, não conseguia, até por logística, enfim. E é uma sensação de impotência que vai te consumindo, assim, né? E culpa, muita gente fala da culpa. Eu acho que tudo isso faz parte, né? Porque, como eu disse antes, todos nós fomos atingidos, então esses sentimentos todos fazem parte, né? A culpa é um sintoma super comum de uma situação de luto. Então a gente se culpa porque, poxa, eu tô aqui na minha casa, na minha cama quente, enquanto tem alguém passando, né? Morando no Eu lembro que ginásio, na primeira sexta ali, né, que foi quando encheu aqui em Porto Alegre, eu fiz uma sopa, eu tava comendo uma sopa e eu pensei, meu Deus, que absurdo, eu tô comendo uma sopa e tem alguém em cima de um telhado em Eldorado, aqui do lado. Isso é um absurdo. Só que a gente precisa, né? A gente precisa manter essas pequenas coisas e alegrias do dia a dia para a gente se manter forte, para a gente ter condições de enfrentar essa situação. Sim, mas não é mais um que vai Exato. precisar de ajuda, né? Exatamente. E isso pode acontecer, né? Mesmo quem não foi diretamente atingido pode sofrer de ansiedade, de insônia, pode isso ser um gatilho para abrir um quadro depressivo. Enfim, né? É uma situação realmente bem grande, assim, né? E falando em gatilho também, até porque a gente viveu recentemente, né? Porque ainda é recente para todos nós, o que foi a pandemia. Então, muita gente tá, como tu bem disseste antes da gente começar a gravação, que parece que a ferida abriu, né? Estamos novamente vivendo uma situação, até porque... E há também uma sensação de... Está pior do que na pandemia. E não só isso, Vanessa, mas uma sensação de assim, a gente não consegue ver um amanhã. No final, uma luz, né? Uma luz, uma coisa, né? Parece que a gente está revivendo essa situação de porque que... também vai demorar muito para isso voltar ao normal. Se voltar, aquele normal já não vai existir mais. Também vai ser um novo normal, como a gente falava na pandemia. Talvez cidades inteiras desapareçam agora, não vão ser reconstruídas. Então, e essa incerteza para a gente seguir adiante, quando a gente fala assim, não, tem que seguir adiante, a gente tem que seguir, mas como? Para onde? Talvez a minha cidade não vai nem existir mais, perdemos os empregos, as casas, essa os injeção parentes. de ânimo, né? Poxa, são muitas perdas, né, para conseguir. De onde a gente tira essa força? Então, eu acho que a situação da pandemia, ela realmente... essa nova situação, ela abre essa cicatriz, assim, da pandemia, né? Então, a gente
a gente já vem um pouco capenga, um pouco fragilizado, né, dessa situação super recente, assim, que a gente viveu. E aí agora com a enchente, embora seja uma coisa bem diferente, tem algumas semelhanças, né? O isolamento de novo, né? Nós estamos... Forçado, nós estamos isolados, a gente não tem muito para onde ir, né? O nosso aeroporto está fechado, as estradas estão super congestionadas, Sem né? água, luz, como a gente viveu esses dias. Exato, tem cidades que estão completamente isoladas, então essa sensação de isolamento, ela é parecida, né, com o que a gente viveu na pandemia. Só que antes, na pandemia, a nossa casa era um porto seguro. E agora, muita gente está sem casa, Sem a casa. né? E quem está com casa está sem luz, está sem água. Então, aquela sensação de segurança que a gente tinha dentro de casa, dessa vez, está mais difícil de encontrar. Só um refúgio interno mesmo, e que refúgio também está interno. tão fragilizado em tantos de nós. Por isso, da importância da gente cuidar da saúde mental. E como é que a gente cuida da saúde mental? Então, acho que não tem uma receita de bolo, assim, mas o que eu tenho buscado trazer e falar é para as pessoas se observarem, né? Observarem os seus sentimentos, as suas sensações. É claro que faz parte a gente ficar mexido, então ninguém está dormindo muito bem, né? As pessoas dizem, eu tô um pouco desmemoriada, eu não tô sabendo que dia da semana que é. É claro que isso faz parte. Mas quando as coisas começam a tomar uma proporção maior, né, não consigo mais trabalhar, não consigo cuidar dos filhos, não consigo fazer as coisas, Sei porque ela olhou pra mim. aí tem que ligar um alerta, né, de que, o que está acontecendo, quem sabe buscar ajuda. Eu acho que não dá para esperar demais para buscar ajuda, não tem porquê, né. Acho que todo dia no consultório eu recebo alguém que senta na minha frente e que diz, por que eu não busquei ajuda antes? Né? Então, acho que essa é uma situação que eu acho que é importante as pessoas estarem atentas para buscarem ajuda. E ajuda profissional, claro, mas também de poder buscar ajuda nas coisas da vida, nos seus amigos, nos seus familiares, né? Eu atendi uma paciente essa semana que ela ficou muito angustiada, assim, no fim de semana. E aí ela disse que pensou, mas eu não posso ver meus amigos, né? Acho que aquela coisa da pandemia, né? Não posso ver ninguém. Aí ela lembrou, não, mas eu posso. Por que eu não poderia? Eu posso. E aí, então, vi os amigos, conversaram, se aliviaram. Ela disse que estava todo mundo se sentindo super mal, mas que só de estarem juntos ficaram melhores, né? Então, da gente poder buscar esses refúgios, né? Buscar esses momentos que a gente sabe que nos fazem bem, né? Cada um vai precisar pensar o que faz bem para si. Eu achei engraçado que tu comentasse no teu vídeo no Instagram que uma amiga estava com vergonha de que sentiu vontade de comer uma casquinha do Mac. Aí eu pensei, meu Deus, a que ponto, né? Porque é uma coisa que pra gente acaba no dia a dia passando, né? Mas eu também vejo um lado positivo disso, às vezes a gente é tão descrente no ser humano, mas isso é se importar com o outro, né? Com certeza. A minha atitude, será que vai refletir em algo? Eu tô pensando naquela outra pessoa, acho que tem um lado positivo disso, nem tudo é negativo. Acho que tem, eu acho que essa culpa toda, ela também vem da empatia, né? Então, a gente tá vendo aí Os gaúchos onda, estão dando né? um grande exemplo Nossa, disso. Claro, muito, né? Se Então, ela orgulhar também do que a vem da gente está empatia. vendo, né? Conta da tua história do sofá, que tu não consegue levantar do sofá, passa as tardes dormindo, se questionou por isso. Não, é que faz 2 dias que eu trabalho, mas aí eu sento e não consigo me mexer, eu tô me sentindo travada. Não tem, como tu falou de memória, não é memória, mas é de ideias, assim, o que eu vou fazer? Impotência. O que eu vou fazer de novo? Um vazio. Um vazio, assim, tipo, por que eu vou fazer? O que eu vou fazer, sabe? Então, assim, eu tô trabalhando, eu tô vendo que não tá, assim, totalmente, como tu falou, né? Não tem... Mas bem isso, eu não sei pra onde ir, assim, eu tô travada. Tu sabe que eu vivia isso aí, eu tava assim, porque eu tava com o Lô em casa e meio que me sentindo, meu Deus, eu preciso ajudar, mas ao mesmo tempo tu não pode se desestruturar dentro dentro da tua família pra te querer ajudar o próximo se tu não tá bem resolvido dentro de casa, não é?
Então, assim, enquanto eu não consegui isso, eu tentava ajudar da forma como eu posso, que é ali cuidando dele, mas ali com mensagem, fazendo Sim. conexões, fazendo ponte de quem estava precisando de ponte com quem estava querendo doar. A gente fez muito, graças a Deus. Exatamente, estamos ainda nesse processo, né, fazendo muitas conexões pelos nossos contatos, pelo nosso network, que a gente tem bastante. Aí eu tive a oportunidade isolada de um dia, o Lorenzo estava com os amigos e eu pude ir na prática lá, arregaçar as mangas e ajudar. Me fez muito bem também, mas só me fez muito bem também porque eu sabia que a minha parte, né, que toca em mim, que é do meu filho, ele estava bem cuidado. Eu acho que a gente também tem que ter esse equilíbrio de quando tu só vai poder estender a tua mão quando tu realmente estiver forte para fazer isso, né? Porque senão tu entra no barco junto e fraqueja junto, né? Com certeza, isso é super importante, assim, né? Essa questão do trabalho voluntário, ela não é fácil, né? Tu chegar num abrigo e tu te deparar com a realidade, os resgates, isso tudo mexe muito com o emocional, né? Então, eu também fiz um vídeo falando sobre isso, que cada um precisava avaliar suas condições, assim, de ir, né, ter esse enfrentamento e que tem momentos da vida que a gente precisa recuar um pouco, né? Às vezes nem consegue ajudar, né? Às vezes nós chega lá, mesmos desestrutura estamos a pessoa. passando por uma situação de maior fragilidade, por um luto pessoal, e aí a gente vai, né, se expor a algo que pode ser super traumático e super difícil, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação. E acho que também, assim, das nossas condições, né? Acho que cada um tem um jeito de ser, né? Sim. Eu não poderia fazer um trabalho, assim, de liderar algo, de tomar a frente, de muitas conexões. Eu sou mais perdida para essas coisas. Mas eu consigo fazer um trabalho, quem sabe, que é o que eu tô fazendo, de atender, né? Então, que é o que eu sei fazer. E acho que as pessoas às vezes batem cabeça um pouco, né? Querem fazer trabalhos que não têm aquela aptidão, mas tem outras, Não lhe competem, às vezes. Sabe que eu escutei, acho que foi hoje até, eu escutei um cara de uma floricultura, ele dizendo, eu não tenho barco e eu não tenho como me ausentar do meu negócio para ajudar, mas eu sei que eu consigo ajudar doando uma flor para dizer o amor, uma flor como vida, como esperança, uma mensagem positiva. Exato. E eu acho que é isso, né? Cada um dentro fazendo, porque eu acho que todas as formas de ajudar são necessárias. Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa, mas Exato, cada um fazendo um exato. pouquinho de tudo, a gente consegue ver o que a gente está vendo aí, né? Que é uma mobilização É que nós envolve somos o pegos Estado. num susto, né? Literalmente um susto que a gente viveu. Ninguém estava minimamente preparado, ninguém sabia o que ia acontecer. Então foi aquela... Teve nem um teaser, né? Isso! Veio. Aquele primeiro momento ficou todo mundo meio perdido, saiu todo mundo pra rua, né? Pra saber. Bom, em casa eu não posso ficar, até porque não tinha luz nem água, então foi todo mundo. Aí foi, eu acho que se organizando, compartimentando, algumas pessoas também tinham que voltar aos seus trabalhos, né? Porque não foi toda a cidade, não foi todo o estado. Então isso foi meio que se organizando, até que se entendeu que vai precisar ajuda, muita, por muito tempo, em várias frentes. Exato. Todo mundo vai ser necessário aí. Acho que arrefecer um pouco os ânimos, essas pessoas se acalmaram nesse Isso, sentido. eu vi uma entrevista do prefeito de Mussum, que ele falava que ele pedia, assim, para quem fosse ajudar, que fosse com calma. Viu? Que eles estavam recebendo voluntários, assim, que estavam muito agitados, que estavam muito ansiosos, e aí se machucavam, se atrapalhavam, se colocavam em risco. Então, realmente, a gente tem que olhar um pouco, assim, né? Pra gente, para o que a gente está sentindo, se a gente tem condições, quais as nossas capacidades. E é isso, é uma situação que vai ser super longa. Quem sabe tu não tenha condições de ajudar agora, mas lá na frente tu tem, né? E eu achei engraçado porque eu, com a questão também de estar com o Theo, Thomas em casa, eu não fui pra nenhum lugar. Mas agora, a partir de segunda, já me voluntariei e vou começar a ajudar no abrigo ali perto de casa pelas manhãs. E aí o Theo falou assim, que é engraçado, né? Porque as crianças, às vezes, elas têm mais noção que a gente, né? O Theo falou assim, eu podia ir junto um dia,
eu levo um monte de papel e lápis e eu posso desenhar, porque eu sei desenhar, então eu posso distrair eles desenhando. Então, tipo, eu não sei fazer outra coisa, eu sei desenhar. Então, com o desenho eu consigo. Que claro, cada isso um com o que consegue fazer. É engraçado, né? Porque, tipo, a gente fica, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E eles, é claro, assim, né? Tipo, eu não pude levar o Lourenço no abrigo, porque o abrigo só recebia criança a partir de 12 anos, porque como tem esse transporte de carga, tem risco de acidente, então só a partir de 12 anos. Uma coisa que eu quero perguntar, e aqui nós somos mães, o Pó de Gurias também tem muito essa pegada da maternidade. Eu, pela minha veia jornalística, tinha, no começo, com mais intensidade, eu tinha essa voracidade de querer saber tudo o que estava acontecendo, necessidade de informação, de querer acompanhar, de querer estar ali por dentro. Inevitavelmente, o meu filho, né, do meu lado, absorveu isso e começou a absorver essas notícias pesadas, né, que são pesadas para a gente, quiçá para uma criança. E eu comecei a observar mudança no comportamento dele. Ele começou a ficar mais recuado, mais triste, mais grudado em mim. Ele já dorme na cama dele, mas esses dias ele pediu: mãe, me dá um colinho, me dá um cantinho na tua cama. Aí eu disse assim, opa, ele está absorvendo informação demais para a idade dele. Eu acho que eu preciso também parar, recuar, para eu poupar ele disso, né? E foi o que eu fiz. Eu fiquei aí dei uma desconectada, que agora na minha condição de autônomo eu consigo fazer isso, entendeu? Recuei e parei. Mas porque eu percebi essas mudanças, né? Claro. E a criança sente mais, né? Com o Theo também. Não, eu senti a mesma coisa. Nesses momentos que eu ficava sentada, vinha com a cobertinha e sentava junto, abraçava, sabia que eu te amo. Sim, exatamente. Mãe, eu te amo. É a iminência da perda, né? Eles estão vendo ali as pessoas perderem muitas coisas. Claro. Daí eles ficam assustados. Realmente, tem que cuidar bastante com a quantidade de informações e com o tipo de informações, né? Claro, Não dá pra com deixar cada... alienado, Não, né? exatamente. Não dá para deixar alienado. A conversa, ela é fundamental. Porque se a criança não tá vendo que tá tudo diferente, mas ninguém fala com ela, ninguém informa, isso aí realmente gera muita angústia. Então tem que conversar. Com cada faixa etária vai se conversar diferente, né? Mas é muito importante cuidar a quantidade de informação, cuidar a rede social, isso sempre, né? Mas nessa situação mais ainda, rede social, televisão e até as conversas em casa entre os adultos, né? Daqui a pouco a gente está falando coisas super difíceis e graves e a criança não tem a mesma condição que a gente tem, né? De pensar, então ficam... De filtrar, então ficam extremamente angustiados, ameaçados, pensando, será que vai chegar água aqui também? Será que vou me separar dos meus pais? Então, começam a ficar muito angustiadas, tem que cuidar muito mesmo, assim. E tentar explicar de uma forma lúdica, né? De uma forma lúdica, tem livrinhos aí Surgiram vários materiais, vários materiais legais. Materiais muito legais, aqueles livros que a gente recebeu, a gente até divulgou, né? Reproduziu, e as profs também têm um desafio pela frente aí, né? Tem. Isso. A gente até estava falando, nada mais será como antes, inclusive o ensino, inclusive esse acesso que as crianças têm, essas informações, eles têm que lidar com isso agora. Por isso que né, a gente estava falando sobre ajudar e sobre a culpa, mas cada profissional, mesmo que não esteja ajudando diretamente as vítimas da enchente, olha a importância de uma professora nesse momento, né? E de uma professora estar bem. Sim, porque muitas foram atingidas também. Claro, né? Então, assim, cada um precisa cuidar bastante, assim, da sua saúde mental, porque todo mundo vai ser importante de alguma forma, né? As professoras estão lá cuidando das crianças, os médicos, vocês aqui que estão levando esse trabalho de informação, então todo mundo tem uma importância para esse estado ser reconstruído, para a gente sair dessa situação, para a gente elaborar tudo isso que nos aconteceu. Então todo mundo tem uma importância, você não precisa estar lá resgatando alguém para ser importante nesse momento, para reerguer o Estado. Né? O floriculturista, a professora, o médico, o jornalista, todo mundo. Eu tenho uma dúvida, uma questão. Tem uma teoria de que quando acontece algo assim, tipo terra arrasada, tanto na vida pessoal também da gente, a gente sai melhor de situações assim? Não sei se a gente sai melhor, mas a gente sai diferente, né? O ser humano, ele é muito resiliente. Né? Às vezes, quando a gente passa por algo assim, a gente pensa, pronto, acabou. Não tem como a gente suportar isso, né? Mas a gente suporta, a gente passa. A gente levanta da cama todo dia, tem que arregaçar as mangas e começar. A humanidade é cheia de histórias trágicas,
Se a gente abrir um livro de história, são muitos acontecimentos trágicos, mas estamos aqui. Estamos fazendo Agora, a história não, que vai ser assim, estudada ó, daqui. sabes que eu estava fazendo uma reflexão assim, nossa, o que eu vivi na minha infância de eventos assim que foram marcantes. Eu me lembro do Plano Collor, assim, né, que impactou na minha família. Eu não me lembro de mais nada, assim, tão significativo. Em compensação, os nossos filhos já passaram pela pandemia e agora estão passando por isso. E isso também impacta, né? Claro que sim. As crianças têm 10 anos, o Thomas está com 2 anos. Claro que sim, com certeza. O Thomas nasceu na pandemia. Não, e aí faltou água e daí começou a chover. Ele disse assim, agora vai voltar água. Começou a chover. Claro, vai começar, vai voltar Claro, água. eles são tão simples, né? É muito puro, Sim, assim. mas como é que tá faltando água se tá caindo caindo, o mundo? agora vai voltar água. É um É um paradoxo lógico, muito complicado claro. esse de entender, né? Bom, mas então, em resumo, assim, é normal, não é bom, mas é normal isso que a gente tá sentindo, né? Com certeza. E a gente tem que se olhar e reagir, né? E que não É se isso. sentir mesmo culpado. Cuidarmos Vai ter de lugar nós pra para todo poder cuidar dos outros. É isso, e buscar ajuda sempre que sentir necessário. Me lembrei dos voos, né? A gente recebe sempre aquela informação, máscaras de oxigênio cairão, coloquem você primeiro para depois colocar. Não existe máxima mais verdadeira que essa colocação. É verdade. É verdade. Que maravilha, né? A gente precisava falar sobre isso Precisava. também. Obrigada por Obrigada. essa terapia. E assim, sabes, Bibiana, que a gente se reuniu assim rápido e chamamos a Cacá e o Gabriel, que são os nossos produtores da Requion, e pedimos para Roberta aqui do Malt Bee, que é um restaurante aqui na Floricultura Ving, na Zona Sul de Porto Alegre, para a gente se reunir aqui e te receber, porque a gente estava precisando dessa injeção, né, de esperança, de ânimo e também para acalmar o coraçãozinho, né, e saber como é que a gente faz isso. Mas antes a gente também já esteve aqui neste lugar lindo, aprazível, um restaurante com culinária catalã, e a gente gravou um episódio, né, do Dia com a das Gabi Mães. Amato, querida amiga nossa, né? Ela é uma especialista, ela é formada em Direito, mas ela se especializou muito em educação, fala sobre cyberbullying com crianças e adolescentes, percorre aí várias escolas e conversou, foi um papo ótimo sobre esse assunto que a gente iria exibir no Dia das Mães, mas em função de todos esses acontecimentos a gente vai ter que adiar. E por isso vai ser o próximo, né? Depois desse nós vamos será colocar o próximo coladinho, né? Vamos colocar coladinho, sobre né, esse assunto. Sim, para que né, um tema Muito que bom. também é importante. muito importante. E aí a gente coloca lá no ar para vocês verem. Dá pra gente voltar também, né? Voltar a falar de outras coisas, porque nesse momento também os filhos estão o quê? No celular, né? E a gente falou sobre isso, né? Da permanência das crianças no celular. A Vanessa perguntou se eu ia trazer o Lorenzo. Eu disse, seria bom se a gente pudesse trazê-los para eles não ficarem tanto no celular, porque quando as crianças se juntam, elas esquecem, né, da tecnologia, né? É isso. Muito obrigada, Bibiana. Eu que agradeço Obrigada. pelo espaço, obrigada. Pode, Gurias, mesmo. está aberto para ti também. Obrigada. Compartilhar os teus vídeos ali, marca sempre a gente, Tá que a gente bom. vai querer sempre, a nossa ideia, né, Gurias, é multiplicar essas mensagens, né? Que bom que tu expôs isso para as pessoas, a gente conseguiu te achar, a vida é feita dessas conexões, né? E o teu conhecimento é muito válido, esse estudo aí é muito importante cada vez mais para a humanidade. Parabéns. Então, a gente vai inventando formas de lidar com isso, né? Eu fiz esse vídeo muito movida por isso que estava acontecendo, não era uma, né? Até tu me perguntou antes, eu não sou uma influencer, né? Mas a gente vai fazendo movida pelas coisas, né, que estão acontecendo e isso vai criando movimento e a gente vai criando soluções, né? Acho que a última coisa talvez que eu queria trazer é que a gente vai transformando, né? A gente perdeu um pouco esse vislumbre de futuro, mas a gente vai criar esse futuro, né? A gente vai transformar as referências, né, as elas foram referências, a gente vai afetadas. transformando, né? E a gente vai criando soluções, criando coisas que antes não existiam, já criamos, né? Criamos abrigos do zero, equipes, trabalhadores que nunca tinham trabalhado com essas coisas estão ali fazendo, então a gente vai criando, a gente vai inventando esse novo futuro, né? A gente sempre fez isso.
Perfeito, que mensagem de esperança, viu? Nós podemos sempre nos reinventarmos, criarmos coisas até da adversidade, né, gurias? E valorizar, né? Valorizar, que às vezes pode parecer pouco, mas que agora a gente entende que É isso é aí. essencial. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Bibiana Cadó, psiquiatra. Cadó com C? Cadó com C. Cadó psiquiatra. Isso. Tá bom. É isso. Obrigada. Obrigada e Beijo. obrigada também a Roberta de nos receber aqui de novo. O Gabriel, Até a a próxima. Cacazinha. Obrigada. Beijos.